Boa noite. Eu ainda estou curtindo o meu feriadão, ainda estou curtindo aí. Uhul! Também, aproveitando para descansar. Olha, gente, eu sei que a vida da gente é um corre constante, mas assim, pelo menos para mim, esse primeiro semestre, assim, foi em relação a feriado, né? Pontos facultativos. Para mim, esse ano foi bem tranquilo o primeiro semestre. Ano passado a gente teve pouquíssimos feriados, né? A maioria caiu sábado, domingo. E assim, esse primeiro semestre, graças a Deus, em relação aos feriados, foi bem leve. Quem é aqui? Sema, boa noite. Oi, Elaine, boa noite. Fábio, Carla. Quem é o iPhone? Boa noite, professora. Boa noite. Quem é o iPhone aí? Que se manifeste, não tem nome. É um rico, Dona próspero. Sandra, Oi, Sandra. boa noite. Boa noite. Galera, então vamos começar. Hoje eu quis começar um pouquinho mais cedo porque, né, a gente está veio do feriado, está mais descansadinho. E vamos lá, bora lá. Vamos compartilhar aqui o material. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre letramento e alfabetização. Letramento e alfabetização caem em todas as provas, né? Ah, mas eu sou professor de matemática, professor de ciências, professor de história. A gente tem que entender pelo menos o básico. Por quê? Nós temos letramento em história, letramento em ciências, letramento em matemática. E se a gente não entende como as coisas começam, se a gente não tem uma base de como as coisas se estruturam ao longo da educação infantil, fica difícil a gente compreender os sucessos, né, os avanços e retrocessos ali no segundo segmento, nos anos finais, no ensino médio e por aí vai. Porque, perdão, a educação infantil e ali o período de alfabetização é a base, né? O alicerce ali que pode ser uma coisa boa ao longo da escolaridade do indivíduo, ou se ele não foi bem preparado, isso pode trazer, não estou generalizando, mas na maioria das vezes pode trazer, né? Pode levar ao fracasso escolar, pode levar a uma baixa de resultados. Então a gente precisa entender. E vamos falar também sobre educação inclusiva, ok? Então, vamos lá, educação inclusiva e educação especial. Nós vamos começar pela discursiva. Galera, a qualquer momento, se alguém tiver qualquer dúvida, abre o microfone e fala, tá? Ou coloca no chat. Se tiver acelerado demais, podem perguntar a qualquer momento. Então, nós temos aí três textos motivadores para essa questão discursiva. Nós vamos começar pela discursiva, que é provável vir para Saquarema, tem aí em Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua, e tem sido uma constante nos últimos concursos. Então, vamos lá. Na primeira tirinha, nós temos aí por que o pai, né, ou a pessoa mais alta pergunta, né, o adulto pergunta para a criança: por que você não joga com ele? E aí o menino responde: ficou doido? Aí o adulto fala: ele é um menino igual a você, filho. Aí ele olha e fala: não é mesmo? Olha ali, ele é melhor do que eu. E ele, né, o do cabelinho azul, ele está se referindo ao menino cadeirante. E o pai, ou a pessoa adulta, na minha leitura dessa charge, talvez tenha entendido que o menino não queria jogar com ele porque ele era uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência. Então, por que você não joga com ele? Ficou doido? Ele é um menino igual a você, filho. Não é mesmo? Olha ali, ele joga muito melhor do que eu, né? Então, teve um olhar aí diferenciado. Texto motivador 2 são duas charges. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame: escalar aquela árvore. Opa!
temos macaco, elefante, peixe, foca e um lobo, um cachorro do mato, não sei o que é aquilo. É justo trabalhar em termos de igualdade? Tudo igual para todo mundo? Será que isso é o certo? Equidade. Equidade, né? Oferecer aquilo de acordo com a necessidade de cada um. Eu não posso dar uma tarefa igual para todos, tendo uma turma bem diversa. E aí, que parece ali, né, ser um gestor ou um político ali de casaco verde, está dizendo assim: cumprir a lei de cotas. Agora mostre sua eficiência. Ou seja, botou todo mundo para dentro, fez o papel dele. Mas será que só cumprir a lei de botar todo mundo para dentro de uma universidade, para dentro de uma escola, é o suficiente? Será que está ali em pé de igualdade? Então, isso tudo é apenas uma questão discursiva. Texto motivador 3. A escola inclusiva não se limita a efetivar a matrícula de estudantes com deficiência em salas de aula regular. Ou seja, o próprio texto já está dizendo o que é certo. Ela exige um redesenho de barreiras arquitetônicas, pedagógicas e atitudinais. Nesse cenário, o atendimento educacional especializado AEE ganha centralidade. Contudo, a superação do fracasso escolar e a consolidação de direitos humanos na educação não ocorrem no isolamento institucional, ou seja, quando esse indivíduo com deficiência está isolado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 53, estabelece a garantia do pleno desenvolvimento do educando, né? É indissociável do direito dos pais ou responsáveis de terem ciência do processo pedagógico e de participarem ativamente da coautoria, né? Participar junto aí das propostas educacionais. E aí, a Maria Teresa Egler-Mantuan, mais conhecida como Mantuan, ela escreveu um livro, O que é, por quê e como fazer. Até aqui, galera, não é para largar. Ah, já sei o que eu vou falar. Pegou o texto, pegou a charge e começa a escrever. Calma, quando tem questão discursiva, muitas das vezes a banca ela dá os comandos exatamente o que ela quer que você escreva. Boa noite, Simone. Então vamos lá. Vamos entender agora o que a questão quer. Considerando a charge apresentada, no caso seriam as charges, né? O texto motivador e o arcabouço legal vigente, LDB, ECA, LBI, redija um texto dissertativo argumentativo de 25 a 30 linhas. Em seu texto, analise criticamente a situação ilustrada e aborde obrigatoriamente os seguintes aspectos. Galera, o que eu faço diante desses aspectos? Vem aí com 3 aspectos. O que eu vou fazer? Antes de eu ir para a redação, eu vou responder questão por questão. Depois eu junto tudo em um texto. Então, o material de vocês não está dessa maneira, está discursiva na íntegra. E aqui eu fui fragmentando. Ponto 1 que a questão pede. A prática excludente e a violação legal. Identifique as barreiras pedagógicas explícitas nas charges e explique como a postura do docente viola, vai contra os princípios da educação inclusiva, de acordo com a LDB e a LBI. Então, vamos lá. Eu vou responder a primeira pergunta. A efetivação da escola inclusiva no Brasil ultrapassa o ato formal da matrícula, ou seja, não adianta só matricular. O próprio texto diz isso, mas eu não posso copiar o que está no texto, ok? Então, o próprio texto diz isso, eu só vou dizer de uma maneira diferente. A efetivação da escola inclusiva no Brasil ultrapassa o ato formal da matrícula, exigindo
a reestruturação urgente de barreiras arquitetônicas, que é a estrutura dos prédios, atitudinais e pedagógicas. Eu disse a mesma coisa que está escrito no texto, porém de uma maneira diferente. Contudo, a realidade escolar, frequentemente expõe práticas excludentes que mascaram uma falsa igualdade. Então, às vezes, a gente olha para uma escola e diz assim: nossa, tá tudo perfeito, tem vários alunos, né, com deficiência, é uma escola inclusiva. Mas é como se tivesse aí uma maquiagem escondendo uma falsa igualdade, uma igualdade que não existe. As charges evidenciam esse paradoxo, esse conflito, né? Ao impor testes padronizados e inflexíveis a indivíduos com características diversas, ou ao exigir eficiência sem fornecer acessibilidade arquitetônica, ou seja, todo mundo tem que subir naquela árvore, mas não tem nenhuma adaptação. Então, eu falei ali da charge. O sistema educacional perpetua, ou seja, está sempre, né, repetindo aí a exclusão. Essa postura docente negligente viola, né, vai contra, viola frontalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei Brasileira de Inclusão. E aí eu não preciso lembrar o artigo, eu posso pensar, o que tem igual na LDB e na LBI? As quais asseguram o direito a um sistema inclusivo que respeite as especificidades cognitivas e linguísticas dos estudantes. Então, depois, quando você for fazer a correção do seu material, pega esse trecho e copia, porque se você precisar citar lei sobre inclusão ou sobre pessoas com deficiência, você pegando esse pedacinho, você cita duas leis de uma vez só. Você pega o que há em comum entre elas, e é muito interessante. Então, aqui, essa postura docente, ou seja, eu vou falar mal de alguém, porque esse alguém está indo contra a LDB e a LBI. Vou marcar aqui para que vocês possam ver, né? Ou vamos supor que a escola estivesse fazendo tudo certinho. Essa postura docente vai ao encontro, né? Ou vai de acordo com a LDB e a LBI, as quais asseguram, né? Então eu posso falar tanto a favor quando alguém está agindo certo ou quando alguém está agindo errado. Essa foi a primeira pergunta. Ficou claro ou alguém não entendeu algum ponto desta primeira pergunta? Então vamos lá para a segunda pergunta. Discorra sobre como o atendimento educacional especializado, AEE, né, sala de recursos multifuncional em contraturno, poderia intervir para modificar a realidade retratada na imagem, garantindo a equidade. Ou seja, a gente viu ali maneiras de igualdade. Tem a escada ali. O acesso é igual para todo mundo. Quem conseguir, sobe. Quem não conseguir, né? Isso não é equidade. A prova é igual para todo mundo. Quem não conseguir subir na árvore, só lamento. Não é igual para todo mundo. Então, de que maneira o atendimento educacional especializado poderia intervir para modificar a realidade retratada na imagem, garantindo a equidade no processo avaliativo? Então, quando se fala de processo avaliativo, a gente vai lá naquela chargezinha que está falando sobre... Ai, uma coceira no meu nariz. Sobre a avaliação. Deixa eu só ver quem chegou. André chegou, Paula chegou. Então, vamos lá. A articulação com a E. Discorra sobre como o atendimento educacional especializado pode intervir. Então, eu vou falar da charge. De acordo com a charge, né? Mas como eu já citei charge lá na primeira resposta, eu vou falar diferente aqui. Diante do exposto, para desconstruir esse cenário segregador, aquele cenário que separa, né? E garantir, ou esse cenário desigual, e garantir a verdadeira equidade, o atendimento educacional especializado, AEE, ganha centralidade
esse serviço não deve operar de forma isolada. Eu sempre digo, galera, que precisa ter, né, um planejamento colaborativo. O professor da sala de recursos tem que estar sempre em parceria com a classe regular e a família. Da mesma forma, o professor da classe regular tem que estar em contato constante com o professor da sala de recursos e com a família. Esse serviço não deve operar, né, ou o AEE, não deve operar de forma isolada, mas sim em contínua articulação com as salas regulares. O profissional do AEE, por que agora eu posso falar AEE? Porque aqui eu já citei o nome todo. Então, sempre que eu falar primeiro, eu vou citar o nome todo. E já botei entre parênteses a sigla, ou seja, agora eu posso usar só a sigla. Ok? O profissional do AEE atua diretamente na identificação e eliminação de barreiras ilustradas na imagem, oferecendo recursos de acessibilidade e estratégias pedagógicas personalizadas. Ou seja, ele vai sondar ali quais são as principais barreiras e vai trabalhar a partir da necessidade de cada um. No âmbito avaliativo, essa intervenção viabiliza que o estudante seja mensurado a partir de suas próprias potencialidades e progressos específicos. Uns vão avançar mais rápido, outros mais lentamente, outros muito mais rápido ainda. Com isso, rompe-se a lógica punitiva de testes e provas, exames genéricos, que servem apenas para ali confirmar, chancelar, determinar o fracasso escolar. Então, quando eu pego uma questão discursiva que ela pede para que em um texto eu responda várias coisas, eu opto por, mesmo que seja na beirinha da prova ali, quando não tem espaço, responder pergunta a pergunta separadamente. Depois eu monto um texto. Argumente sobre a importância da parceria entre a família e a escola no caso de alunos com deficiência. Lembrando, galera, que a Constituição Federal e o ECA ainda usam o termo portador de deficiência, mas nós não devemos escrever assim. É sempre aluno com deficiência, pessoa com deficiência, criança com deficiência, conforme for o caso. Então, argumente sobre a importância da parceria entre a família e a escola, no caso de alunos com deficiência, destacando o direito dos pais de participarem da formulação de estratégias descritas no PPP. Então, eu vou ali, né? Além de tudo que eu falei, ou seja, ademais, porque eu não posso dizer, além de tudo que já foi escrito acima, além de tudo que eu já falei, então eu coloco lá, ademais, a superação, mas eu não precisava colocar o conectivo agora, tá? Eu só coloquei porque eu tenho que lembrar que depois eu tenho que conectar as três respostas. Ademais, a superação dos obstáculos institucionais depende obrigatoriamente do papel coautor da família, ou aquele que atua junto, em conformidade com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais ou responsáveis detêm o direito legal de participar ativamente da formulação das estratégias inclusivas descritas no PPP. Essa parceria estreita, né, ali entre o núcleo familiar e a escola garante que as demandas particulares dos alunos sejam compreendidas de maneira integral em todos os seus aspectos, dividindo responsabilidade de maneira democrática, né? O professor não pode tudo, a escola não pode tudo. Então, a família precisa estar junto. Assim, e quando eu coloco esse assim, eu vou concluir, a unir o suporte técnico, a coautoria familiar. Por que eu trouxe a palavra coautoria? Porque ela está ali no enunciado. Constrói-se espaço de ensino genuinamente pautado no respeito irrestrito aos direitos humanos. Então, eu trouxe isso tudo, fui respondendo passo a passo e depois junto em uma redação. E aí eu coloquei aqui, né, a questão discursiva na íntegra para vocês. E é claro que esse é o meu ponto de vista. E aí vocês podem pegar e reescrever em outra linguagem. Peraí, não. E eu vou deixar também
lá no final do material uma outra proposta para que vocês possam fazer a partir desta técnica. Quem já é da mentoria e estava na aula de segunda-feira, o pessoal está me mandando muita foto, eu ainda não tive tempo de corrigir todas, mas quem conseguiu fazer disse que melhorou muito o entendimento quando eu pego questões de múltipla escolha e começo a responder de maneira discursiva, como se não tivessem as opções. Gente, isso ajuda muito. Ah, professora, mas num simulado de 50 questões, pega três e faz. Pega quatro, pega cinco, pega uma, mas tente responder questões que seriam de múltipla escolha, anula a múltipla escolha, responde ali a múltipla escolha, e depois, com base no que você marcou certo, tenta responder de maneira discursiva, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Em relação à discursiva, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou clara? Não? Então vamos seguir. Uma das autoras mais citadas, eu estou falando com vocês, estou olhando. Deixa eu só chegar aqui para trás para pegar o livro. Sobre Magda Soares, né? Magda Soares é uma das autoras mais citadas quando a gente fala em alfabetização e letramento. A maioria das bancas, né, cobram Magda Soares. Eu não vou colocar os vídeos no grupo, porque a maioria de vocês, eu acredito que já assistiu. Mas quando a gente fala em alfabetização e letramento, joguem assim no YouTube. Entrevista com Magda Soares, alfabetização por Magda Soares. E vocês vão poder ouvi-la através desses vídeos, ela explicando o ponto de vista. Então, de uma maneira básica, simples, qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Letramento, né, é o uso social e alfabetização é o decifrar dos códigos. Então, vamos lá. Conceito: processo de identificação dos elementos da leitura e da escrita, alfabetização. E o que é o letramento? Desenvolvimento e domínio da leitura e da escrita nas práticas sociais. Alfabetização: cada um tem o seu tempo, é individualizado. O letramento é social, é compartilhado. Atividades de alfabetização: codificar e decodificar a escrita, habilidade de ler e escrever. Atividades letramento: utilização da leitura e da escrita no cotidiano. Ver o número de um sapato, ler o convite de aniversário, olhar o valor e um objeto de desejo num encarte. Compreende textos, argumenta, organiza discursos, expressa e se comunica com clareza. Então, o letramento é o B com A, é a codificação, é desvendar o mistério. E a alfabetização, né? E letramento é colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, como é que as bancas gostam de cobrar? As bancas adoram testar você e eu e todo mundo. As bancas adoram nos testar porque elas tentam fazer com que a gente não consiga separar o que é alfabetização e o que é letramento. Então, trouxe aí, né, um resumo que você pode usar na sua discursiva se pedir para diferenciar. Alfabetização é o processo de aquisição do sistema convencional da escrita e da leitura. Trata-se de codificar, escrever, decodificar, ler. É a apropriação do código linguístico, mecânica da escrita. Eu vou ditar e você vai escrever sem refletir muito sobre aquilo. Das relações entre fonemas e grafemas. Então, quando eu dito para você bola, bola, você escreve lá bola. Você está codificando. Agora lê bola, bola. Agora, quando eu pergunto para vocês, vocês escreveram bola e leram bola. Quem aqui tem bola em casa? De que maneira você usa a sua bola?
Você gosta de chutar, você gosta de chutar a bola, você gosta de jogar com as mãos, você usa a bola para jogar boliche, você joga a bolinha para o seu cachorro. Opa, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu li, agora tem um sentido. Essa bola não é só uma palavra simples do ditado. Essa bola, ela tem um significado. Essa bola, ela tem um uso. Essa bola, ela tem um contexto. Por exemplo, se eu digo para você assim, escreva aí no seu caderno, pena, pena. Agora leia o que você escreveu. Pena, pena. O que é pena? Ah, eu pensei em pena, quando eu ditei a palavra, eu pensei em pena de um pássaro, pena de galinha. E uma vez, exatamente o que eu estou falando aqui com vocês, e eu perguntei o que é pena, né? Agora vamos para o uso social. Ah, tia, é quando o meu irmãozinho estava aprendendo a andar, ele caiu e machucou a boquinha. Logo na primeira vez que ele tentou, eu senti tanta pena dele. Opa, o que eu pensei em relação à palavra pena foi uma coisa. E o que a criança pensou foi outra coisa, né? E aí é o uso social. Não adianta eu ler pena e escrever pena. Mas se eu não souber para que serve, qual é o uso social daquilo. É a apropriação de código linguístico, mecânica da escrita, das relações entre sons e letras. E o que é letramento? Ou seja, eu escrevi pena, li pena. E o letramento? Ah, é quando eu fico triste que a minha irmã caiu e machucou a boquinha. Pena. Ah, é quando tem a pena da galinha. Então, letramento é o desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita nas práticas sociais. Quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando em internet, computador também não, eu estou falando em tudo. Significa ler e escrever de forma compreensiva. O que é pena? O que é bola? Interpretando textos reais do cotidiano, como ler um contrato, interpretar uma receita, responder a um e-mail e compreender uma notícia, tá? Então a gente precisa entender a diferença entre alfabetização e letramento. E outra coisa, letramento e alfabetização, eles precisam ser trabalhados juntos. Então, vamos aprender a escrever a palavra bola. Vamos ler a palavra bola. Quem aqui tem bola? Para que serve a bola? Será que todas as bolas são do mesmo tamanho? Quem é que já... Qual é o material que é feito a bola? Alguém pode dizer que a bola é feita de vidro e tá tudo bem, porque é bola de gude, né? Então a gente trabalha junto. Uma pessoa pode ser alfabetizado, sabe desenhar as letras e ler palavras soltas, e não ser letrado, não consegue compreender o sentido de um texto ou usá-lo socialmente. O ideal defendido pelas bancas é alfabetizar letrando, ensinar o código linguístico por meio de textos reais e sociais, trazer para a vivência do aluno, né? Trazer para o dia a dia dele. E aí nós temos a psicogênese da língua escrita. De acordo com as autoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Muito se debate sobre esse tema, muito se questiona, mas eles continuam caindo em prova. Então, de acordo com essas autoras, eu vou aumentar aqui para ficar fácil explicar para vocês. De acordo com essas autoras, existem níveis, assim como tem o nível de desenvolvimento do Piaget, né? As etapas do desenvolvimento, não os níveis de desenvolvimento, né? As etapas, também a gente pode perceber isso aqui na psicogênese da língua escrita. Pré-silábico é onde não há ainda uma ligação. Ele vai simplesmente. Rinoceronte escreve da mesma forma, cavalo, rã, pato, tudo da mesma maneira. Vaso, sempre com as mesmas letras, não diferencia, não consegue ainda associar o som ou a palavra, tá? Nível silábico. Já consegue perceber, por exemplo, gato, rato, não tem a palavra
certa ainda, mas tem eu já consigo perceber que o to está no gato, que o lá está na bola. Por exemplo, escreve bola, eu boto o e o a. Opa, bola, já começa a fazer sentido. Nível silábico alfabético, né? Ainda começa a trabalhar ali as sílabas. Por exemplo, cavalo. Cavalo. Ao invés de botar o C com A, coloca a letra K. K, mas já consegue perceber as sílabas. E o nível alfabético é a escrita. Pode acontecer alguns erros normais, tá? Entre, por exemplo, não compreender o H, futebol com L, futebol com U, acentos, NH, trabalhar com R só, mas já compreendeu. Então, vamos lá. Esse tópico é muito cobrado em provas didáticas, provas de magistério. As autoras mapearam que as crianças não aprendem de forma mecânica. Elas vão construindo hipóteses sobre as escritas. Então, o primeiro estágio é o pré-silábico. Ela acha que desenhar e escrever são a mesma coisa. Então, não diferencia ponto de desenho, de número. Por exemplo, eu posso pedir para ela escrever aqui no pré-silábico, para ela escrever rato. Aí ela pode escrever assim, ó. Rato. E depois eu peço para ela escrever cavalo. Aí ela vai escrever assim. Não faz sentido, mas ó, o rato é pequeno e o cavalo é grande. Mas não tem ainda uma lógica. Entende? Ou eu posso pedir, escreve o seu nome. E aí ela pode escrever assim, as garatujas, né? Agora escreve o meu nome. Então, nesse estágio pré-silábico, letras, números, desenhos não são diferenciados. Característica na prova. Acha que a palavra boi tem que ser escrita com mais letras ou em tamanho maior, porque é grande. Enquanto, de repente, a palavra rã ou outra palavra pode ser escrita pequenininho. Por exemplo, formiga, eu vou escrever com 2 letras, e boi com muitas letras ou com um tamanho muito grande. Então, não tem uma lógica. Estágio silábico. Como a criança pensa, ela descobre que a escrita se relaciona ao som da fala. Cada sílaba falada, cada vez que abre a boca. Então, por exemplo, quando eu digo cavalo, cavalo, eu abri 3 vezes. Cavalo. Ela pode simplesmente colocar 3 letras. Ok? Isso vai depender de cada criança, de cada estágio, não tem como generalizar. Estágio silábico alfabético. Como a criança pensa? É a fase da transição e do conflito cognitivo. A criança percebe que apenas uma letra por sílaba não é suficiente. Então ela começa a misturar as hipóteses, né? Cavalo. E aí ela já começa a relacionar aí a questão das sílabas atreladas às palavras. E o estágio alfabético, ela compreendeu totalmente a lógica, ainda que por vezes, assim como nós, né, erramos. Por exemplo, casamento. Hoje, sem H, casamento, trocou o S pelo Z. Mas ela já compreendeu o código. Como né, que as bancas podem cobrar? Quais são os métodos de alfabetização? Os sintéticos versus os analíticos. As questões costumam classificar as metodologias de ensino em 2 grandes blocos. Os métodos sintéticos de avaliação é da parte para o todo, ou seja, primeiro eu vou trabalhar ba, be, bi, bo, bu, ma, me, mi, mo, mu, e depois eu vou para a palavra, tá? Já os métodos analíticos partem da estrutura textual.
Então, primeiro eu começo. Ao invés de eu trazer primeiro as famílias silábicas, eu levo uma bola para a sala de aula. Peço para que todo mundo manuseie a bola, crie uma história com aquela bola. E depois eu vou trabalhar como se escreve a palavra bola. Sintético, parto ali do meio, do miudinho, tá? Analítico é do todo para a parte. E o sintético da parte. Sintético, do menor para o maior, das partes para o todo. Analítico, do todo para as partes. E bora para o simulado. Eu vou deixar a questão na tela e vou fechar aqui para que vocês possam fazer a questão 1, ok? Um minutinho só enquanto eu pego uma água. Ficou bem mais cacheadinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu dei esse que eu tava fazendo. Não chama só tudo. Eu tô um perfume, vai ficar cheiroso, igual a mais ele. Meu Deus, está comigo. E eu vou ficando prontinho. Tá, pode bem. Isso. E aí, galera? Letra C? Galera indo de C, André de C, Fábio de C. Letra C. Sobre alfabetização e letramento, assinale a alternativa correta. Oh, meu Deus, essa questão foi tirada da FGV, que questão difícil. E nada disso, minha gente. Alfabetização e letramento são sinônimos. Não. Um é a decodificação e o outro o uso social. O letramento antecede, vem primeiro. Não, eles são trabalhados juntos. A alfabetização refere-se ao domínio do sistema de escrita alfabética, enquanto o letramento envolve práticas sociais de leitura e da escrita. Uhul! Certinho! Então, beleza. Vamos fazer a dois juntos. Estilo Consulplan. Segundo Magda Soares, alfabetizar letrando significa... Galera, eu procuro trazer sempre questões de várias bancas. Por quê? Às vezes as bancas mudam um pouquinho as suas características, tá? Então é bom a gente estar preparado para tudo. Segundo Magda Soares, alfabetizar letrando significa o quê? Digam para mim. Mostrar mais uma vez o Segunda livro letra para C. vocês. Letra C? Isso. Desenvolver a apropriação do sistema de escrito articulado ao uso social da leitura e da escrita.
Mesma coisa quando a gente fala, né, André, em letramento de matemática, é a gente atrelar os conceitos ao uso social daquilo. É muito importante. A mesma coisa quem é professor de ciências, de geografia, quando a gente fala em letramento de geografia, letramento de ciências, letramento de matemática, é atrelar os conceitos ao uso social. Isso é muito importante. Matheus está quietinho, Paula está quietinha, Carla está Eu quietinha. trabalho com matemática, com nono ano e primeiro ano do ensino médio, eu sou totalmente questionado. Para que que eu quero aprender isso? Exatamente. Regra de três eu uso muito na minha vida. Agora, eu nunca usei uma equação do segundo grau. Eu nunca usei um produto notável, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Gente, não, não realmente, né? A gente fica assim, para quê? Para quê? O nono ano me perguntou isso, produtos notáveis essa semana. Para que, professor, preciso aprender produtos notáveis? Quê? Para quê? E assim, né, André, há um tempo atrás, a gente tinha ali a calculadora, a gente tinha que fazer muita conta na mão, e hoje em dia precisava se reorganizar esses conteúdos. Por quê? Hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão. Hoje, você precisa aprender, porque se você for ser um engenheiro, se você for trabalhar com isso e com aquilo. Mas hoje a visão é completamente diferente, né? E os conteúdos normalmente aí perpetuam os mesmos. Então, vale para a gente refletir. Questão 3. Emília Ferreiro e Ana Teberoski contribuíram significativamente para os estudos sobre alfabetização ao defenderem que. O que elas defendem nos estudos dela? Eu marquei a 3 a B. Criança constrói hipóteses sobre a escrita durante o processo de aprendizagem. Exatamente, perfeito. Letra B. Arrasou. Arrasou, Paula, arrasou, Sema. Estilo FGV. Oh, meu Deus, odeio essa banca. Todo mundo, quando fala FGV ou CESP, fica todo mundo desesperado. Odeio, odeio essa banca. Calma, minha gente. Nem é tão ruim assim. Só tentar botar a questão toda aqui para vocês. Vamos lá. Uma professora solicita diariamente que seus alunos copiem a palavra do quadro, da lousa, porém não propõe situações reais de leitura. Então eu vou lá e coloco no quadro 10 palavras com a letra B: bola, boca, baú, bebê, babá, boi, boneca, bonito, boné, e mando eles copiarem. Boto assim. É, assim mesmo, gente. Eu já fui essa professora, tá? Número 1, copie 3 vezes cada palavra. Boi. Aí bota aqui. 1, 2, 3. Aí a criança vai copiar 3 vezes a palavra boi. Aí depois, bola, boné. Já fui essa professora um dia, minha gente. E vergonha. Porém, não propõe situações reais da leitura e da escrita. Nesse caso, ou seja, a partir do estudo desta professora, neste caso, o que a gente pode afirmar? Galera indo de C, né? A ênfase excessiva na codificação com limitação das práticas sociais da escrita. Maravilha, né?
Maravilha. Porém, porém, eu, se errasse essa questão, pediria anulação dela. Por quê? Por que que vocês acham que eu pediria anulação dessa questão? Por causa da E? Por causa da E, né? Porque quando a gente vai estudar a BNCC, ela fala para vincular a prática e o cotidiano. Concorda comigo, Fábio? Eu acho que eu viajei na maionese agora. Não, concordo. Também eu falei, eu ia falar o AC ou a E. De Direto. acordo, porque assim, neste caso, a resposta mais completa em relação ao caso, porque é uma questão de interpretação de texto, tá? Dentro de uma interpretação de texto, a melhor resposta seria a C. Mas se eu dissesse que o trabalho dela, se eu fosse chegar para essa professora e falar, olha só, professora, você precisa mudar as suas práticas porque você não está trabalhando de acordo com a BNCC. Concordam comigo que a banca deu a resposta como certa a C, mas caberia um recurso aí? Agora, se eu dissesse assim, a professora levou uma bola para a sala, duas bolas de tamanhos e pesos diferentes, pediu para que as crianças manuseassem a bola, né, para que eles falassem como o que eles perceberam na bola, para que eles fizessem uma brincadeira com a bola e depois que escrevessem como eles acham que seria, que fizessem uma escrita espontânea da palavra bola e depois ela fosse para o quadro e mostrasse como se escreve a palavra bola. Aí seria a letra B. Concordam comigo? O trabalho contempla integralmente a alfabetização e o letramento. Porém, aqui, tá? Nós temos duas possibilidades de resposta. Ainda que, de acordo com o texto, com o estudo de caso, a letra C é a que mais tem a ver. Mas se eu erro uma questão dessa, eu ia correr atrás, arrumar um barraco, porque eu sou barraqueira. Estilo Consulplan. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica pode ser definida como fono. Lembra da fonoaudióloga? Consciência fonológica. Eu chutaria C, não tenho a mínima ideia. Mas quando a gente pega, eu não sei o que que é, mas eu pego a palavra fonológica, fono, meu Deus, fonoaudióloga, ensina que falar, melhorar a fala, habilidade de refletir e manipular os sons da fala. Então, o que eu falo, o som da minha fala, tem a ver com ali, né, o que eu vou escrever. Habilidade de refletir e manipular os sons da fala. Ai, professor, eu não sei nada sobre esse assunto. Vai tentando matar, arrasou, Sema. Vai tentando matar pela palavra-chave da questão. Até para chutar, a gente tem que saber chutar, né? Então, fonológica tem a ver com as funções, né, de fala, os sons da fala, ok? Oi. Nessa eu, né, excluí A, D e E de cara, fiquei entre B e C, né? E aí eu não fui na C por conta do manipular. Eu, Como eu você usa manipular um objeto, usar o objeto, manipular um ingrediente, é usar, tá? entendi. Refletir e manipular, em usar mesmo os sons da fala. Não, porque a palavra manipular pode ser: eu manipulei o meu ferro de passar, eu manipulei a minha colega na escola para votar em mim. E aí a gente tem que ver o sentido da palavra, né? Manipular, ela é, por exemplo, farmácia de manipulação. Misturou ali, né, um medicamento, manipulou. Então, é complicadinho. Eles jogam umas palavrinhas ali para a gente ficar. Que nem uma vez uma questão que botou a palavra forjar. Forjar no sentido de construir. E a gente, quando fala assim, ah, aquilo ali foi forjado.
Tipo, né, foi adulterado, alguma coisa assim. Mas ficou claro agora, Carla, você conseguiu entender? Sim, sim, professora, entendi sim. Obrigada. Foi? Isso é que é o importante. 6. De acordo com a BNCC, no ciclo de alfabetização, espera-se que. Gente, essa eu acho que é a mais fácil da noite, hein? Porque ela vem todas com palavrinhas que a gente não gosta, ó. Exclusivamente, apenas, padronização, sem flexibilização, apenas. Então, só salvou a letra B, o desenvolvimento progressivo da leitura, escrita e oralidade em práticas contextualizadas. Ou seja, a BNCC fala que o conteúdo tem que ver com as práticas, com o dia a dia das nossas crianças, né? Por isso que naquela questão, se eu tivesse acertado, ó, ficava quietinha, não falava nada para ninguém. Porém, se eu tivesse errado, eu ia fazer um barraco na banca. 7. O professor que organiza uma lista de compras com os alunos para uma atividade culinária está promovendo. Então, hoje nós vamos fazer um bolo em sala de aula. Gente, eu amo fazer isso, as crianças amam. Vamos fazer uma lista aqui do que será que a gente precisa para fazer um bolo. E aí eles vão dando hipóteses, né? Então, vamos fazer a lista aqui. Eu queria um bolo de morango, o outro chocolate, o outro vai dizer, precisa de ovo. Tá, mas nós não bota tudo lá na lista. Nós não temos morango hoje, nós só temos chocolate. Será que dá para fazer um bolo com todos os ingredientes mais chocolate, né? E vou trabalhando. O que que essa professora está fazendo? Ou esse professor? Uma prática social de linguagem relacionada ao letramento. Então, eu estou trabalhando gênero textual, receita, eu estou atrelando números e letras, quantidade, eu estou trabalhando português, matemática, né? Quando a gente trabalha, eu adoro trabalhar gênero textual, receita, principalmente quando eu trabalhando. Embolou tudo. Quando eu trabalho com frações. Eu amo começar frações trabalhando com receita, porque eles entendem, né? Meia xícara, um quarto disso, eles conseguem compreender melhor. Então, letra B, uma prática social de linguagem relacionada ao letramento, que é o uso social. Como é que aquilo vai entrar em prática? Agora, se eu fizesse um ditado, escreve aí o que eu vou falar. Farinha, 2, ovos, 3, manteiga, 4, fermento. Um trabalho exclusivamente de alfabetização mecânica, né? Então, não foi isso que aconteceu. Gabarito, letra B. Número 8. No processo de aquisição da escrita, a hipótese silábica caracteriza-se quando a criança. Então, eu estou falando do estágio silábico, lá do desenhozinho. Letra C. Letra C. Aí, André, você ganhou a ajuda do Fábio, porque antes a gente quase não tinha meninos. Aí agora, ó, fica Fábio e André. As meninas, ó, estão comendo mosca, porque os meninos hoje estão arrasando. Isso. Vamos lá para 9. Tá quase acabando, são só 15. E depois tem o dever de casa que está com gabarito. São exemplos de gêneros textuais que podem favorecer o letramento na educação infantil, exceto, ou seja, 4 podem auxiliar aí, né, ser colocado na educação infantil, mas tem um que usa-se muito ainda, mas não é o indicado.
Tipo aquele que eu botei lá de copiar do quadro, né? Gente, que vergonha, mas eu já fui essa professora, porque a escola cobrava assim. Letra D, né? Então, cuidado, aqui tá pedindo a mentira. Então, bilhetes a gente usa, parlendas, receitas, convites. Agora, copie 10 vezes a letra A. Faça a família do B 5 vezes. Aff, como eu já fiz isso nessa vida. A avaliação da alfabetização, como ela deve ser? Não é como ela é na escola que a gente trabalha, mas de acordo com o que a gente leu, com os autores que a gente falou aqui, como ela deve ser? Professora, eu não tenho a menor ideia. Passeia pelas alternativas e vê onde estão aquelas palavrinhas que as bancas não gostam. Apenas, exclusivamente, individuais. Então, sobrou aí letra B. V, ó, letra B de bola. Maravilha. 11. Sobre a alfabetização e a inclusão escolar. Opa, misturaram dois assuntos. E aí, o que a gente pode dizer que seria o mais correto quando a gente atrela o assunto? Alfabetização e inclusão. Letra A. Todos os alunos devem aprender da mesma maneira? Letra B. Estratégias diferenciadas e flexibilização podem ser necessárias para garantir a equidade, palavra que o Fábio gosta. O AEE substitui o professor regente. A alfabetização não é possível para alunos com deficiência intelectual. O currículo deve ser reduzido. Mentira, né, gente? Letra B. Essa aí também estava molezinha. BBBBB. Questão IBAN, Saquarema, vem aí. A psicogênese da língua escrita propõe que... O que fala ali, né? Emília Ferreiro, Ana Teberoski. Fala ali das etapas, que cada criança ali tem a sua hipótese. Criança é um sujeito ativo na construção do conhecimento. E as famílias, muitas das vezes, acham que é a letra C. O professor é o único responsável. Se a criança não aprende, a culpa é do professor. E bora malhar o professor. Igual Judas em Sábado de Aleluia. Mas a resposta é: a criança é o sujeito ativa na construção do conhecimento. Claro que nós temos um papel fundamental. O nosso trabalho pode levar essa criança ao sucesso ou ao fracasso, mas ela é um sujeito ativo na construção desse conhecimento. A banca FGV, assim como a IBAN, gosta de trabalhar com histórias, tá? Entre outras bancas. Então, uma criança escreve blá para representar bola. Bola. Eu vejo sentido nisso. O professor compreende que ela está formulando hipóteses sobre a escrita. Essa postura docente está alinhada a quê? Quando ela escreve blá para representar bola, o professor entende que há um sentido ali, que ela está formulando hipótese. E essa postura desse professor que acha isso está baseada em quê? Por que ela acha isso? É maluca? Como é que blá é bola, minha senhora? Tá ficando doida? 13A não tem nenhuma questão letra A. A perspectiva construtivista da alfabetização, né? A perspectiva ali de que ela está construindo, ela está levantando hipóteses. Apenas ao ensino tradicional? Não. Exclusão da hipótese infantil? Muito pelo contrário. Memorização mecânica? A ausência da mediação? Também não. Então, gente, quando a gente tem ali o mínimo de conhecimento de determinados assuntos, a gente vai matando questões. Então, eu trouxe bancas aqui que normalmente o pessoal fala, é difícil, mas olha como não é.
Paulo Freire, ele fala muito sobre alfabetização, principalmente alfabetização de jovens e adultos. Segundo ele, a alfabetização deve... Professora, Oi. essa eu fiquei com muita dúvida. Eu fiquei com dúvida na letra B, entre a letra B e a letra E. Freire, ele era alguém neutro ou ele era alguém extremamente político? Político. Político. Ele era alguém que deixava para lá ou ele criticava tudo? Por que isso? Por que aquilo? Ele criticava. Então não pode ser neutro, É verdade. tá? É É uma verdade. leitura crítica do É mundo. B. Porquê das coisas? O porquê? Por quê? Né? Lembrei agora da música do Michael Jackson. Why? Why? Por quê? Por quê? Né? Então, letra B, tá? O Paulo Freire, ele fala muito sobre criticar. Por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Eu posso até estar errada, mas eu tenho o direito de criticar. Por que isso? Por que aquilo? Então, promover uma leitura crítica do mundo. Não é porque todo mundo diz que a bola é redonda que eu posso achar que todas as bolas são redondas, porque tem a bola de futebol americano. Eu não posso acreditar, eu tenho que testar, experimentar. Posso até estar errada. 15B será a principal diferença entre alfabetização e letramento é... Alfabetização trata-se do sistema da escrita, a Sema falou, enquanto o letramento refere-se às práticas sociais do uso da leitura e da escrita. Aí, galera, no primeiro momento, a gente falou um pouquinho sobre questão discursiva. Aí eu trouxe para vocês aqui questões discursivas. A questão 1, respondida. E a questão 2, tá? A questão 1 já está respondida. E a questão 2 vocês vão fazer. Quem quiser... Ah, coloquei a resposta das duas, que beleza. Quem quiser me mandar para eu corrigir, fica à vontade. E aí, eu coloquei aqui uma live que vai ter pelo Instagram no dia 10, falando sobre relações étnico-raciais, e já trouxe o material para vocês, tá? Com gabarito comentado e explicadinho. Eu não vou ter como colocar esse vídeo para vocês da gravação hoje, mas amanhã o vídeo estará com vocês. Quem já me passou o e-mail para a plataforma, eu ainda... Essa semana tem sido bastante complicada, mas amanhã eu vou colocar tudo isso em dia e vou postar o vídeo para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fez sentido essa aula para vocês? Não fez? Como é que foi? Foi tudo bem? Alguma dúvida? Ok. André, você assistiu os vídeos que eu mandei sobre lei orgânica? Lá no grupo de Pádua, você chegou a assistir? Professora, não assisti porque minha vida tá um corre-corre, né? Graças a Deus fui chamado pelo Imagino. Estado, então tô mudança para o Espírito Santo de vez. Ah, que bom. Então, eu preferi colocar um vídeo de um professor que é especialista no assunto, porque eu sou especialista em pedagógicos, legislação educacional. Então, eu achei aqueles vídeos muito mais interessantes e completos do que uma aula de 40 minutos, uma hora e meia, Uhum. tá? Então, assiste lá porque a prova de Pádua está chegando, tá bom? Sim. Galera, um ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida, qualquer hora, pode me chamar. A galera que vai assistir gravado, pode chamar. Um beijo, obrigada pelas mensagens de aniversário e amanhã o vídeo está disponível para vocês, tá bom? Um beijão aí, até a próxima. Tchau, tchau.